Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando início nesta tarde à primeira reunião da Comissão Processante, processo de número 289/2021. Declaro aberto os trabalhos no dia 8/12, às 14h29. Eu vou pedir para que o vereador Eduardo Borgo faça a leitura da portaria 4/2021, que se encontra na folha 15. Boa tarde a todos os presentes. Portaria LG 4/2021. Marcos Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais de conformidade com o que preceitua o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, inciso 2 do artigo 5º, tendo em vista que o requerimento formulado pelo senhor Matias Geraldo Muniz foi aprovado em sessão ordinária realizada no dia 6 de dezembro do corrente ano e conforme o sorteio realizado na referida sessão, resolve designar os vereadores Guilherme Berriel Cardoso, representante do MDB, Luiz Eduardo Penteado Borgo, representante do PSL, e Vanderlei Rodrigues Júnior, representante do PSD, para comporem a comissão processante para apuração de denúncia visando a cassação de mandato do vereador Luiz Carlos Bastazini, ficando a presidência a cargo do vereador Vanderlei Rodrigues Júnior e a relatoria a cargo do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Designa ainda o servidor José Augusto Alves de Camargo Júnior para secretariar os trabalhos e em seus impedimentos, o servidor Walter Matheus Pagani Brito. Registre-se, publique-se e cumpra-se Bauru, 6 de dezembro de 2021. Subscreve o presidente desta casa, vereador Marcos Antônio de Souza. Vereador Borgo, faça também, fazendo favor, a leitura do rito processual que consta na folha 18, do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º inteiro, presidente? Artigo 5º do Decreto 201 de 67. Reza que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Inciso 3º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e os documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário.
Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Inciso 4º. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e, após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Inciso 6º. Concluída a defesa, proceder-se-á tanto as votações nominais quanto forem as infrações articuladas da denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. E o inciso 7º do artigo 5º do Decreto 201, o processo a que se refere a esse artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contado da data que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. O artigo 5º, presidente, ele diz sobre o processo de cassação de prefeito, porém o trâmite para cassação do mandato de vereador segue também o artigo 5º. Peço vênia, a letra está pequena, tive dificuldade para enxergar. Agradeço, vereador Borgo. Antes de abrir a palavra aos demais membros para a manifestação, nós já tínhamos aqui, já tem aqui em mãos a notificação que estaria aí sendo encaminhado ao vereador Luiz Carlos Bastazini. Primeiro ato, dentro do rito já aqui lido pelo vereador Eduardo Borgo, seria essa reunião. Em seguida, nós tiramos cópia de todo o processo e também essa notificação que tem que ser, na verdade, feita ao vereador Luiz Carlos Bastazini. Nessa notificação está aqui em mãos, porque ele já não se encontra no local onde a informação que nós tínhamos, que seria a cidade de Avaí. Então está aqui a notificação, só que hoje, pela manhã, nós tivemos um protocolo aqui na Câmara Municipal, onde foi feito aqui, eu vou pedir para que o vereador Guilherme Berriel faça a leitura desse protocolo feito e qual nós juntamos no processo agora esse documento, falando a respeito da renúncia do vereador Luiz Carlos Bastazini. Então, nós vamos fazer aqui a leitura desse documento que foi juntado nesse processo agora no período da manhã, aonde fala a respeito da renúncia do vereador Luiz Carlos Bastazini. Por favor, vereador, faça a leitura. Boa tarde a todos. Bauru, 8 de dezembro de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, Luiz Carlos Bastazini, portador do RG
9.914.266-1 e CPF número 709-236-398-53, vem respeitosamente a essa Casa de Leis comunicar a renúncia expressa e irretratável com efeitos imediatos. Nesta oportunidade, agradeço aos meus pares e reitero que durante todos esses anos trabalhei para que os meus eleitores tivessem uma representação efetiva, auxiliando que estes tivessem seus problemas com a administração pública atendidos. No momento oportuno, todos os fatos imputados a mim serão esclarecidos, bem como restará demonstrado que trata-se de uma tentativa de marginalizar o mandato popular construído com a colaboração de todos que acreditavam nesse projeto. É somente mais dentre tantos atentados que a democracia tem sofrido nos últimos anos, em que agentes políticos são perseguidos através da prática de lawfare. Desta forma, subscrevo-me com protestos de consideração e apreço, Luiz Carlos Bastazini. Então, nós temos aqui, junto ao processo, que foi um requerimento aprovado nessa Câmara Municipal do senhor Matias Geraldo Muniz, dessa processante que foi aberta. Nós temos aqui um pedido que foi juntado, então, agora, na data de hoje, às 11h50, esse pedido de renúncia do vereador Luiz Carlos Bastazini. Então, esse pedido foi juntado. Nós ainda não fizemos a notificação do senhor Luiz Carlos Bastazini, porque nós temos, o primeiro ato seria esta reunião, então a partir desta reunião já seria feito essa notificação dessa comissão processante que foi instalada nessa Casa de Leis. Pela ordem, presidente. Eu vou abrir a palavra então ao vereador Eduardo Borgo. Concedido. Presidente, diante a renúncia do vereador Luiz Carlos Bastazini, protocolada na manhã de hoje, esse relator tem um questionamento a fazer. O artigo 8º do Decreto 201, de 1967, diz que a renúncia por escrito extingue o mandato do vereador. Só que esse decreto é de 1967. 21 anos depois, com a promulgação da Constituição Federal de 88, no artigo 55, parágrafo 4º da Constituição, diz que a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda de mandato, nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, ele remete ao inciso 2º do artigo 55, que trata dos atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Então, esse vereador entende, com base no artigo 55, parágrafo 4º da Constituição Federal, que a renúncia do vereador Luiz Carlos Bastazini, ela não extingue o mandato de forma imediata. Ela não pode, não existe renúncia da renúncia, né? Então, essa renúncia ela tem que ser encartada aos autos, porém, quando o artigo 55, parágrafo 4º, diz que terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais, com a devida vênia, respeitando todo entendimento contrário, esse vereador entende que não seria o caso de extinção da comissão processante, já que a denúncia, a peça acusatória, foi recebida na última sessão de segunda-feira por 15-0 dos vereadores. Tivesse sido feita essa renúncia antes da segunda-feira da leitura e da aprovação da peça acusatória oferecida pelo cidadão,
aí sim seria o caso de extinção. Mas com o recebimento dessa peça por esse plenário, entendo, com a devida vênia, respeito ao entendimento contrário, que se trata de cumprimento ao princípio da legalidade, aonde não temos aqui uma decisão discricionária se podemos ou não abrir mão de continuar com o processo. Então, sugiro que suspendemos a sessão para, se Vossa Excelência assim entender, se o vereador Guilherme Berriel, para consultar o nosso jurídico da Câmara, pois no entendimento desse vereador, ainda que com a renúncia, a comissão processante deve continuar para, ao final, se for declarada a perda do mandato, cumpra-se com os efeitos correlatos. E se não for declarada a perda do mandato, aí sim o término da suspensão com os efeitos da renúncia. Eu entendo que até fiz a solicitação para que o jurídico da casa fizesse presente na nossa reunião. Nós temos que ser amparados pela legislação. O que a legislação fala, nós temos que seguir. Eu entendo, vereador Guilherme Berriel, que nós temos que pedir um parecer do consultor jurídico para que a gente tenha base para, de fato, ou continuar com essa comissão processante, ou se com o pedido de renúncia do vereador Luiz Carlos Bastazini apresentado na data de hoje, se ela acaba perdendo-se esse objeto ou não. Então, para que a gente não cometa nenhuma falha jurídica, porque nós sabemos que esse processo, ele é um processo jurídico, né? Ele é um processo que tem que ser seguido um rito jurídico, tem toda uma formalidade. Então, eu peço para que seja, então, o vereador, o nosso consultor jurídico, acatando também o pedido do vereador Eduardo Borgo, solicitando, então, esse parecer da nossa consultoria jurídica. Só uma complementação, se Vossa Excelência me permite, uma complementação da questão de ordem, é que essa questão não pode ser, não tem como a gente aguardar a deliberação plenária. Por quê? Porque o prazo, nós temos o prazo para notificação do vereador Carlinhos do PS, e caso o entendimento seja pela continuação do processo, nós vamos notificar o vereador até sexta-feira. Agora, se o entendimento for para levar para plenário, não teria como ter a votação em plenário para aí sim cumprir o prazo de 5 dias para a notificação. Sim. Então, nós teremos que decidir hoje. Obrigado. Tá. Eu vou deixar registrado essa observação do senhor. O pedido, na verdade, a notificação do vereador Carlinhos está aqui na mesa, está pronto para ser protocolado. O que nós precisamos saber é dessa orientação jurídica. Antes de suspender a reunião, para que a gente então se reúna com o nosso jurídico, tudo bem, vereador Guilherme Berriel? Tá, então eu vou suspender esta reunião às 14h47 para que a gente ouça essas informações do nosso consultor jurídico, Arildo de Lima Júnior. A sessão está suspensa às 14h47. Boa tarde a todos e a todas. Estamos reiniciando os trabalhos desta comissão processante de número 289/2021, às 15h02. Suspendemos trabalhos para fazer a consulta ao nosso consultor jurídico desta casa a respeito da indagação do vereador Eduardo Borgo a respeito do prosseguimento ou não dessa comissão, visto que foi protocolado na tarde de hoje a renúncia expressa e irretratável do vereador Luiz Carlos Bastazini. O consultor jurídico solicitou o prazo que ele tem regimentalmente para que ele faça este apontamento, né, faça esse parecer para que oriente esta comissão no prosseguimento ou não da comissão processante. Então, nós solicitamos, o parecer dele vai ser dado a esta comissão no dia de amanhã. Então, nós já solicitamos a este plenário amanhã às 16h, aonde nós vamos dar para vocês o parecer se vai continuar ou não essa processante. Nós vamos receber o parecer jurídico
e diante disso nós temos dentro da comissão que votar esse parecer ou não. Tá? Então, nós estamos com a notificação do vereador Luiz Carlos Bastazini pronta, dando prosseguimento a esta comissão diante... Só com você 5 minutos. Amanhã tem sessão pública. Amanhã, às 19 horas. Amanhã tem horário diferenciado dos funcionários no período da tarde. 4 horas para... Então, que marca colocou. 15 minutos, mano. 15 minutos. Faça isso. Então, a notificação do vereador Luiz Carlos Bastazini está aqui, dando prosseguimento a essa comissão processante, mediante o parecer do consultor jurídico. Nós temos o prazo que já está estabelecido para fazer essa notificação ao vereador Luiz Carlos Bastazini. Não prosseguindo diante do parecer com esta comissão processante, aí nós vamos fazer então com esta comunicação a todos do encerramento dos trabalhos. Então, nós não conseguimos na data de hoje dar um direcionamento se prossegue ou não esta comissão processante, porque nós precisamos deste parecer jurídico que será dado no dia de amanhã. Então, amanhã às 16 horas nós vamos retornar com a reunião de comissão para que, de fato, dê prosseguimento ou não a essa comissão, a gente vai informar. Pode ser isso, vereador Guilherme Berriel? Pode ser? Pode ser. Tá. Vereador Eduardo Borgo, concorda? Então, nada mais havendo a tratar nessa comissão processante, finalizamos os trabalhos na data de hoje, dia 8/12, às 15h05 e retornaremos amanhã às 16 horas.